Fala aí, minha gente, tudo bem? Acabei de chegar aqui de uma das minhas entregas, né? O dia está sendo bem corrido hoje, graças a Deus. Bastante coisa que eu estou fazendo, né? E como se não bastasse, eu acabei de pegar aqui uma matéria no Pulo do Gato. Eu acompanho aí alguns sites jurídicos. E a OAB será obrigada a tomar uma decisão e escolher um lado, né? Antes de entrar no mérito do assunto, eu dou boas-vindas para você que está chegando aqui agora. Este vídeo está sendo simultaneamente reproduzido em 2 canais aqui no YouTube. E se você que está assistindo pelo canal do YouTube ainda não é inscrito, clica no sininho, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comente alguma coisa aí que você tenha dúvida ou que você gostaria de estar sendo aí posteriormente informado. E fica até o final. Eu garanto para você que essas informações serão relevantes. De alguma forma você vai pegar uma instrução aí. Bom, vamos lá. Neste momento, pelo que eu estou vendo aqui, não fazem 30 minutos direito. Os advogados, deixa eu pegar aqui os nomes, assinaram uma petição, um requerimento e distribuíram diretamente no órgão de classe, que seria a OAB, cobrando aí uma postura da ordem quanto ao fato Dias Toffoli, né? Então os advogados foram Rodrigo Salgado, que é o presidente, e o Pierre Lourenço, que é o diretor jurídico. Eles peticionaram diretamente, direto do órgão do INAD, né? Que é o Instituto Nacional de Advocacia, né? Inclusive é um órgão que fiscaliza aí outras instâncias jurídicas, né? Não vou entrar no mérito porque são dados técnicos. Quem quiser depois procura no Google e descobre o que faz o INAD aí, né? Mas vamos lá. Eu tô aqui com o ofício deles aberto. Eu tô compartilhando a tela aqui com vocês, a tela do INAD. Deixa eu ver se não fica muito fora. E aqui o Instituto Nacional de Advocacia, INAD, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos. Então já está dizendo aqui o que é, né? Então já simplificando aí alguma pesquisa. Afastar aqui um pouco mais. Inscrita sob o CNPJ, então tem uma razão jurídica aqui de ser, né? Acho que é melhor segurar o celular nesse momento. Neste ato, pelo seu presidente e pelo diretor jurídico, então estão aqui os nomes deles, ambos advogados, né? Pedem ao meritíssimo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que todo mundo sabe, não é novidade. Ele é um socialistazinho aí, também defensor de bandido, né? Os atos dele já condizem para essa analogia. E como se não bastasse, né? Qualquer coisa, qualquer pum aí que o atual governo faz, ele já se manifestou, né? O presidente do Conselho da Ordem, sempre no sentido de dificultar aí a atual gestão, né? Então, nos últimos dias, amplamente divulgado pela imprensa, decisão monográfica preferida pelo presidente Dias Toffoli. Ele vem pedir então aqui num primeiro momento, vamos ver, parará. Então ele se manifestando sobre os ofícios que vieram do COAF, né, de 600 mil pessoas e empresas. Então, primeira coisa que eles pedem aqui
falando que essa decisão foi tomada sem qualquer respaldo legal, o que é verdade. Sobre quebra de sigilo bancário também, o que é verdade. Então, procede-se da mesma forma, cortes superiores, parará, parará, parará. Meio de milhão de pessoas, incluindo pelo habeas corpus, tarará, tarará, tarará. Então aqui ele está fundamentando que é totalmente ilegal essa ordem monocrática do Dias Toffoli aí. Então, para que seja feita a quebra de sigilo bancário e financeiro, tem que ser por ordem judicial. Aqui falando dela, pelo artigo 243 do Código de Processo Penal. Então, tarará, tarará, tarará. Ele cita o artigo aqui embaixo. Então, ressalva-se que a decisão foi tomada. Tem 8 folhas esse ofício. Num processo subjetivo, ou seja, de procedimento individual, então totalmente ilegal, abuso de autoridade. Ele menciona isso aqui embaixo, lembrando que é vedada às cortes análise de provas, isso é verdade. Então o STF, para quem não sabe, não analisa provas, não analisa mérito. Então o STF ele só analisa nulidades e coisas que afrontem a Constituição. E o que o Dias Toffoli fez é uma ilegalidade, porque ele está dizendo que ele vai querer ver como funciona, e não é competência dele, ele não pode fazer isso. Mas vamos lá, voltemos aqui então, né? Então ele inclusive fala da súmula aqui do próprio STF, fala do artigo 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, então está muito bem fundamentado. Dispõe ainda o artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então é isso que significa CRFB, a respeito da inviolabilidade da vida e de dados, exceto a instrução do processo penal, né? Então ele fala aqui, ele cita os 2 artigos da Constituição. E ainda ele fala aqui de outra coisa também da Constituição e da Lei 4.898, que também fala do abuso de autoridade, ó. Então ele está claramente dizendo que o Dias Toffoli aqui, neste ofício pelo INAD, que foi direcionado à OAB, para que ela entre com um pedido, inclusive fundamentado pelo abuso de autoridade, solicitando o que eles pedem aqui? Afirma crise de segurança nacional. Aqui ele já está falando de outra matéria. Permitir a quebra de sigilo bancário. Então ele está citando outro artigo de outra lei. Agora colocando a imputação de culpa em cima da própria OAB, que eles têm responsabilidade em fiscalizar isso. Também aqui falando do artigo 44 do Estatuto. Já estamos chegando aqui na última página. Olha que ofício bacana, gente. Então, dessa forma, considerando os dispositivos acima mencionados, determinam a competência do Conselho Federal da Ordem para agir juridicamente em favor da proteção dos direitos constitucionais da sociedade, considerando ter o ministro do STF violado direitos fundamentais de mais de 600 mil pessoas, considerando a existência de indícios de possível prática de crime contra a lei de abuso de autoridade. Olha só o que eles estão falando aqui, gente. E da lei de responsabilidade de 1950. Essa lei ainda está em vigor, tá, gente? Recorrendos dessa autarquia federal. Então, o que eles pedem? Que seja deliberado a Conselho Pleno da Ordem a possibilidade de propositura de mandado de segurança, que é um remédio constitucional direcionado para abusos, com pedido liminar, ou seja, de tutela antecipada, de onde você já antecipa o resultado da sentença, ou outra ação que entender pertinente. Então ele deixou uma outra alternativa aqui, objetivando a destruição imediata das informações bancárias, financeiras, de
todas as mais de 600 mil pessoas atingidas pela quebra de sigilo bancário. Então, olha que bacana o que o órgão de autarquia aqui peticionou diretamente na OAB. Então, ele está pedindo para a OAB peticionar ainda com seara liminar para antecipar os efeitos do resultado da ação, a destruição imediata de todos os arquivos que chegaram lá na mão do Dias Toffoli. Segundo pedido, que seja deliberado a OAB possibilidade de propositura de pedido de impeachment. Olha só. Pedido de impeachment ao Senado Federal contra o presidente do STF pela possível prática de crime de responsabilidade, de abuso de autoridade. Gente, olha a bomba que colocaram no colo da OAB. Então tem mais coisa. Outros crimes que possam ser identificados pelo Conselho. Tem mais um terceiro pedido aqui, ó. Que seja deliberado ao Conselho da Ordem a possibilidade de propositura de representação no Conselho Nacional de Justiça contra o presidente do STF. Gente, eu tô quase chorando de alegria. E também que seja deliberado pelo Conselho da Ordem também a possibilidade de propositura de representação à Procuradoria-Geral da República para instauração de processo criminal em face do ministro do presidente do STF. Gente, nesses termos pede deferimento. Gente, vocês têm ideia do que a INAD pediu? Gente, esse ofício foi entregue diretamente na OAB. Esse ofício tem meia hora que ele foi distribuído lá. E esse ofício agora vai obrigar o presidente da OAB, que é socialista, que apoia Lula, ok? A tomar uma providência contra o STF. Ou seja, nós iremos saber agora de que lado que está a OAB. Se eles apoiam o bandido ou se eles vão protocolar isso e defender a República. Tem-se na Constituição, lá pelos artigos 100 e tanto, que o advogado ele é essencial da justiça. Hoje eu tenho as minhas dúvidas depois de ter sido formado em Direito. E a OAB é o órgão de classe necessário para a manutenção da justiça. Meu ponto de vista, a OAB só presta para aplicar a prova, cobrar taxa e cobrar mensalidade. E vender para os cursinhos a matéria do próximo possível exame de ordem e também capitalizar com eles junto tudo isso. Isso é um tapa na cara da OAB, gente. Isso é um tapa na cara do presidente da OAB. Ele vai ser obrigado agora a ir contra as coisas que ele provavelmente defende, que é a implantação do projeto de poder, que é a defesa de bandido, porque teve a sentença que revogou a prisão em segunda instância, a OAB, ó, caladinha, ela não falou nada. Mesmo com juristas renomadíssimos, por exemplo, como o Carvalhosa, pedindo novamente mais um pedido de impeachment contra os ministros do STF, a OAB, ó, calada. E agora a INAD fez essa jogada de mestre para demonstrar quem é quem. Meu ponto de vista, a OAB deveria ser extinta. Ela não serve, ela não atende mais ao preceito constitucional a qual ela foi criada. As direções que lá estão, os próprios advogados fazendo vídeos, lives, isso está no YouTube, tá, gente? Eu não vou perder meu tempo aqui procurando e mostrando para vocês. Quem quiser, procura manifestação de advogado contra a OAB. Vai estar lá vários, dúzias, na frente da própria OAB falando: esse órgão não me representa, esse órgão só serve para cobrar taxa. E eu concordo.
E principalmente essa prova desse exame de ordem, que visa provar o que a faculdade já provou. O seu diploma já demonstra que você tem o conhecimento técnico necessário para você poder trabalhar. E eles aplicam uma prova da ordem de R$ 300, que te força, vamos dizer assim, a fazer um cursinho da FGV e companhia lá, que também para cada fase custa mais trezentão, para você poder ter a possibilidade, vamos dizer assim, melhor de passar. Não que a pessoa ela não tem capacidade de passar na prova, mas já resta provado aí que quem não faz essas porcaria desses cursinhos, um em cada 10 só que consegue passar, porque vai munido com o que aprendeu na faculdade e não aprende, que é o que é ensinado nesses cursinhos, a lógica daquilo que eles querem que você escreva na segunda fase da prova, né? Então são algumas coisas aí que fazem a gente, inclusive, brigar aí, desacreditar da veracidade e dentre outras coisas dessa prova que é pedida, que é exigido ao término da graduação para você poder exercer um ofício. Gente, médico não faz isso, arquiteto não tem isso, fisioterapeuta, gente, N profissões de muito relevância, tanto quanto o ofício jurídico. Inclusive o médico deveria prestar aí 10 provas, né? Mas ele faz residência. E os estágios que a gente é obrigado a fazer, de mais de 200 horas? Em fórum, em procuradoria, em outras searas. Né? Não vale nada? Só vale para você certificar, assinar o seu certificado lá? Para dizer que você teve as práticas necessárias? Gente, tá na cara que nosso ordenamento aí precisa ser reformado em várias instâncias, né? E essa parte da OAB é uma das mais necessárias. As melhores repúblicas, o advogado ele é opcional. Ah, mas aqui a nossa legislação é muito complexa e a pessoa comum não teria capacidade de tocar um processo. Aí você cria um monopólio jurídico, onde somente os advogados podem peticionar, né? Então, nós estamos sim numa ditadura, né? Nesse momento nós vivemos sim sob a égide das togas lá. E agora com essa petição aqui do... Oi Milene, tudo bem? Com essa petição aqui que foi distribuída diretamente lá na ordem, a OAB vai ser obrigada a se associar definitivamente e declaradamente a um lado. Cenas do próximo capítulo aí, gente. Vamos então acompanhar de perto o que vai estar acontecendo. Mas eu não poderia deixar de noticiar para vocês e demonstrar esse brilhante ofício que foi distribuído há 40 minutos, despachado lá para a OAB. Gente, um obrigado aí para quem acompanhou até o fim. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês. E se sair mais alguma coisa que eu julgar relevante e entender que eu devo fazer algum tipo de comentário em cima, eu faço uma nova live aí. Um abraço a todos.